Olha só essa outra polêmica. A gente está falando de MST, vamos falar agora de contribuição sindical. O governo Lula tenta retomar a contribuição sindical em um projeto de lei que trata do trabalho nos feriados. A proposta foi apresentada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O assunto foi debatido em uma reunião nesta terça-feira e participaram do encontro com o Marinho o ministro Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, deputados e também sindicalistas. Volta do imposto sindical. Como é que você vê essa questão, Wilson? É um atraso, né? Porque você se meter na relação entre empregado e trabalhador não é algo saudável. O governo não deveria se meter na relação entre esses dois entes. Tanto é que eles já estão nessa discussão desde o dia que assumiram o governo em 2023. E agora, novamente, tiveram uma nova rodada de discussão e jogaram para os próximos 3 meses ainda a decisão. Porque não acham um consenso, nem entre o trabalhador e nem entre os empregados, porque empregado também não quer ficar sindicalizado. Pergunta para o empregado se ele quer ir. Ah, não, mas você vai lá no sindicato, você fala que você não quer se sindicalizar, eles tiram o seu nome. Vai tentar fazer. Vai lá na porta do sindicato e fala assim: olha, eu não quero ser sindicato, eu não quero participar do sindicato. Vai ver a burocracia que ele vai encontrar para ultrapassar essa barreira de não continuar pagando o sindicato. Ah, não, mas nós vamos dar apoio de advogados para ele. Meu filho, eu tenho advogado em todo quanto é lugar. Não precisa hoje mais do sindicato. As pessoas não têm mais. As pessoas. Para uma briga institucional aqui, meu senhor. As pessoas têm mais facilidade de acesso a advogado do que era antigamente. Não precisa mais do sindicato para se defender. Isso é uma pauta atrasada. Tanto é que foi uma vitória no governo Michel Temer a questão da taxa sindical. Volto a dizer, as políticas públicas têm que perdurar. Não pode de um governo para o outro ou a regra mudar ou a regra voltar ao que era antes, porque mudou ideologia, mudou posicionamento político. É um atraso voltar para o que era. Priscila, nessa linha do que fala o Wilson aqui, a gente vê algumas comparações sendo feitas, né? Por exemplo, não adianta ter uma agenda 2030 para o meio ambiente, para a transição energética, para modernizar a questão da sustentabilidade, inclusive, e ter uma agenda 1950 nas relações trabalhistas, né? Porque lá em 1950... de quando veio a CLT, não sei exatamente o ano, porque não atuo na área trabalhista, mas há muito tempo, a gente estava em um período muito mais próximo da escravidão, em que de alguma maneira o Estado tinha que pegar na mão do trabalhador e garantir ali para ele um mínimo de direitos, o fundo de garantia do tempo de serviço, a existência de um colegiado que pudesse representar os interesses do trabalhador, como o caso dos sindicatos. Mas hoje, meus amigos, a gente tem acesso à informação. A gente vive no mundo digital. A gente está com uma população muito mais civilizada do que aquela de 70 anos atrás. Como é que você vê essa questão? Além disso tudo que você falou, ainda tem a questão de ter um ônus para o próprio trabalhador. Porque, veja, antes era um dia, salvo o melhor juízo, de trabalho, e a ideia do era recolhido o valor referente a um dia de trabalho. E veio a reforma em 2017, retirada, enfim. E hoje se propõe 1% sobre o salário. Ah, mas é facultativo. Aí o Wilson falou uma coisa que assim, até vinha debatendo no caminho. É facultativo, mas é igual o telefone quando você quer cancelar. Né? Vai lá na porta do sindicato tentar cancelar. E de outra banda é bom a gente dizer o seguinte: o que representa 1%... Vai cancelar a TV a cabo. O que representa... TV a cabo, hein, ó. É o tiozinho mesmo, né, senhor? A gente tentou te tirar essa coisa de tiozinho. Eu falei telefonia. Vamos pedir pra mandar um fax. Então acaba sendo, eu acho que mais oneroso pro próprio trabalhador. Sim. E aí eu peguei aqui a fala, né, do ministro. Ele fala que uma democracia precisa ter sindicato forte, né? E dentro dessa fala também faço uma outra ponderação. Por quê? Porque ele diz que deveria ser obrigatório, trazendo a questão da facultatividade para quem assim não queira, mas ele fala que não seria o correto pagar para poder buscar os direitos pelos outros e aquele outro não pagar. Por isso que eles entendem ser, então, estendido de forma obrigatória a todos. E aquele que não quer ser representado, então, que assim o faça. Trazendo, claro, onerosidade tanto para a questão da valoração
e também para a questão de conseguir, de alguma forma, tentar não querer pagar essa tributação, né? A gente viu isso no judiciário recentemente com a volta da contribuição assistencial, não é? E essa é justamente a crítica, o argumento, na verdade, que defende, que fala o seguinte: se você tem reajuste salarial por um acordo do sindicato dos patrões com o sindicato dos empregados, você é beneficiado, logo nada mais justo do que você ser obrigado a contribuir assistencialmente, né? Contribuição assistencial. Mas daí, o Diego, eles falam, não é obrigatório. Você tem a opção de não contribuir. Basta você entrar numa fila, como a gente viu a fila dos enfermeiros, assim que foi... Por que não faz ao contrário? Quem quer vai lá. Exato. Como foi? Assim que teve essa primeira cobrança, a gente viu quarteirões de fila das pessoas indo lá no sindicato falar, eu não quero. Não deveria ser o contrário? Quem quer, vai lá e dá o nome e começa a pagar, né? Certamente, Koba, até porque esse modelo que nós vimos, infelizmente, quando essa discussão começou no início do governo Lula, gerou algumas distorções, assim, coisas inimagináveis. Teve um sindicato de Sorocaba que queria cobrar R$100 para o trabalhador que quisesse se dessindicalizar. Tem alguns ministros que receberam do governo Lula algumas tarefas inglórias, né? Claro que a pior de todas é do ministro Haddad, que tem que zerar esse déficit gigante. Mas o ministro Luiz Marinho recebeu a missão de retomar, de reformar, reestruturar uma das bases históricas dos governos de esquerda, que é justamente o sindicalismo. E eu acho curioso que um governo que é titularizado por um presidente, que chama uma manifestação essencialmente democrática, como foi a do dia 25, de tentativa de golpe, manifestação antidemocrática, enfim, dizer que isso é antidemocrático, mas não atender aquilo que foi o desejo da população brasileira. O Wilson lembrou muito bem, a reforma trabalhista foi aprovada durante o governo Michel Temer. Foi lá na reforma trabalhista que a contribuição sindical obrigatória ela foi excluída. De lá para cá, sabe quanto, Wilson, os sindicatos perderam de receita de adesão? 90%. É um recado muito claro. O trabalhador está dizendo, olha, eu não quero ser sindicalizado. Eu não vejo sentido em ser sindicalizado. E eu acho que essa vontade popular tinha que ser respeitada. Mas, novamente, os sindicatos aí não estão sendo vistos como entidades para proteger os trabalhadores, para lutar pelos direitos dos trabalhadores. Os sindicatos aí estão sendo vistos, mais uma vez, como historicamente são, mais uma base eleitoral da esquerda brasileira. E uma coisa tão atrasada que existem empregos que já foram até extintos, mas existe o sindicato. E existem novos postos que os sindicatos lá de trás hoje são responsáveis, com os mesmos dirigentes de décadas atrás. E o senhor, décadas atrás. Na Agência Espacial Brasileira, onde a gente pressupõe que deve ter tudo de tecnologia que a gente imagina, ainda existia há pouco tempo o cargo de datilógrafo. E certamente devia ter aí um sindicato dos datilógrafos da Agência Espacial. Agora eu queria saber de vocês aqui como a gente poderia melhorar a situação do trabalhador sem precisar do sindicato. Porque, por exemplo, eu imagino que um programador não precisa do sindicato para ter sobra de emprego, para ter um salário altíssimo. Pergunta para um programador, alguém que faz software, enfim, que sabe programar um software, um aplicativo. Um aplicativo, por exemplo. Pergunta para ele o que ele precisa do sindicato. Ele nem fica no Brasil. Não é? Esse cara tá indo para fora aos montes. Eu acho que tem sobra de emprego, tem salário alto. Será que se a gente tirasse todo o foco dos sindicatos para as relações de emprego e focássemos em qualidade do ensino técnico, por exemplo, em qualidade da formação básica. Mas ensino técnico, 90% sai empregado. Exato. E também em universidades, será que a gente não teria, de alguma maneira, o próprio mercado valorizando os trabalhadores, pagando melhor, dando oportunidades? E aí? Koba, não tem solução simples para esse caso que você está colocando. Claro, o ensino profissionalizante técnico é uma das ferramentas pelas quais a gente consegue esse resultado. Mas é uma gama de contas que a gente pode resumir em mais liberdade, em tirar um pouco o peso que é hoje, e não me entendam mal, peso no bom sentido, né? Peso que o trabalhador custa para a iniciativa privada, que um trabalhador custa para as empresas. Eu vou dar um exemplo do dia a dia. Quem tem uma empregada doméstica vai entender o que eu estou falando. Você poderia aumentar o salário da sua empregada, pagar um convênio para ela, pagar uma previdência privada para ela, mas ela custa para você hoje o dobro. Por conta do quê? Por conta do peso do Estado, dos direitos trabalhistas e tudo. E tem uma coisa que, assim, é comumente falado por aí, a gente ouve muito. Você não vê ninguém querendo sair dos Estados Unidos para trabalhar no México, onde tem muitos direitos trabalhistas. Mas você vê centenas de milhares de mexicanos todos os anos pulando lá o muro do Trump,
para poder encontrar uma oportunidade de emprego nos Estados Unidos, onde não tem direito trabalhista, onde a relação trabalhador e empregador é pautada pela liberdade, pela autonomia da vontade das partes. Então eu acho que é uma gama de soluções, mas todas elas podem ser resumidas de certa forma à liberdade de contratar entre empregador e empregado. E aqui também queria só pontuar uma coisa, porque há também uma discussão, não é, de quem ficaria controlando esse valor. Se vai ser controlado pelo próprio governo ou se quem vai controlar é o sindicato. Então isso também traz violência, porque vocês acompanharam recentemente a votação aqui dos, não sei se foi metroviários ou de ônibus, sindicato que teve até anulou, teve briga. Vocês chegaram a acompanhar? Deve ser ônibus. Bom, sindicato com briga, assim, eu não me lembro de algum que não tenha tido, então, Priscila. Por causa de interesse também, né, Koba? Agora, para quem vai esse dinheiro? Como ele é utilizado? Porque controle. Então a gente tem toda a problemática envolvendo a destinação também. E não é, e as relações não precisam ter governo. O governo tem que estar focado em atendimento público das pessoas. As relações entre o trabalhador e o empregado, por mais que queiram achar que o empregado é sempre o coitado, elas vão se ajustar. Porque o empregador também precisa daquele funcionário. Não adianta taxar como o empregado como coitado, porque ele também vai saber se organizar e se colocar à frente do empregador. Não é o governo colocando um sindicato no meio que a relação entre trabalhador e empregado vai se resolver. Até porque a gente sabe que tem sindicato, como tudo na vida, tem sindicato bom e tem sindicato mais ou menos. Tem sindicalista que muitas vezes... Há quem diga, assim, que tem de sindicato ruim e tem sindicato mais ou menos. Não vou te garantir porque eu não tenho informação, mas como a gente conhece a vida, te garanto que muito sindicalista está mais próximo do patrão do que do próprio empregado.